Graça e paz a você, irmão e irmã que nos acompanha pelas redes sociais. Mais um dia estamos por aqui compartilhando da palavra do nosso Deus. Você é do tempo que as cartas eram o maior meio de comunicação entre as pessoas? Você não precisa ter mais do que 35 anos de idade para saber que as cartas eram um meio de comunicação muito usado. Antes de ter essa bênção que é o e-mail, quem nunca enviou carta para um familiar? Um amigo, uma amiga? Eu me lembro que na infância eu via muitas pessoas colecionando papéis de carta, qual elas escreviam as cartas nesses papéis, né? Ao escrever uma carta, algumas informações são necessárias, como o remetente e o destinatário. Claro que algumas cartas são anônimas, mas a identificação de quem estava escrevendo era de extrema importância. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o uso de cartas. Por exemplo, Davi enviou carta através de Urias em 2 Samuel, no capítulo 11, no verso 14, Esther, no capítulo 8. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, ele está recheado de cartas. E o apóstolo Paulo se destaca por escrever 13 delas, ou seja, praticamente metade do Novo Testamento são cartas escritas por Paulo. Paulo, em algumas cartas, escreve que gostaria de estar com os irmãos, mas, devido a situações, ele não poderia. Sendo assim, o meio mais pessoal que Paulo tinha para se comunicar com eles era através de cartas. O correios que Paulo usava era confiável. Ele enviava colaboradores de sua confiança para ter certeza que as cartas chegariam ao destino. E chegando a carta, certamente a sua mensagem seria passada aos irmãos. Dada essa introdução a respeito das cartas e em especial das cartas de Paulo, eu quero convidá-lo para que abra sua Bíblia em Filipenses no capítulo 1 e eu vou ler apenas o primeiro verso. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Essa foi uma das cartas que Paulo escreveu e enviou aos santos que viviam na cidade de Filipos. Em Atos 16, dos versos 6 a 40, encontramos a passagem de Paulo por Filipos e o que Deus fez ali naquela cidade. Certo que, passado um período, então Paulo recebe uma oferta desses irmãos e também notícias através de Epafrodito, quando então Paulo escreve essa carta. Como comentado e de costume, no início é apresentado quem está enviando a carta. Note que Paulo está acompanhado de Timóteo, como nós vimos aqui. Paulo não é simplesmente um escritor, mas ele se identifica junto com Timóteo como servo do Senhor. Pode até passar desapercebido em nossa leitura essa identificação que Paulo faz no início da sua carta, mas ele está comunicando uma verdade cristã e, na sequência, apresentando a bênção que só aqueles que têm Deus como Pai desfrutam. Se você hoje escrever uma carta, como você se identifica? Talvez pelo fato de não ser algo comum, você teria dificuldades em colocar em prática essa pergunta, mas deixa eu tentar melhorar. Nos dias de redes sociais e uma comunicação avançada, qual é a sua identificação? Como você se identifica? As fotos te identificam. Os seus escritos te identificam. O que você posta no status te identifica. E se você não usa redes sociais, como você se identifica aos seus vizinhos? Na rua em que você mora? Paulo se identifica nesta carta como servo de Cristo Jesus.
E ao usar essa palavra servo, ele literalmente está dizendo que é escravo de Cristo Jesus. E podemos aprender algumas coisas com isso. Por quê? Porque éramos por natureza escravos do pecado. E ninguém que se achega a Cristo é diferente dessa situação. Então, nos primeiros séculos, uma pessoa poderia se tornar escravo por uma conquista quando um exército entrava em combate com o outro e ganhava a batalha. Em muitas dessas batalhas, os perdedores se tornavam escravos dos vencedores. Uma outra forma de se tornar escravo é através do nascimento. Qualquer criança que nascia dos pais escravos se tornavam escravos. E havia ainda uma outra forma de se tornar escravo, que era por dívidas, quando filhos eram vendidos como pagamento para se tornarem escravos. Esse termo escravo nos faz lembrar o período da escravidão que aprendemos no primário e que acabou em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a lei da abolição da escravatura. Foi um período de trabalho forçado, com imposição, maus tratos, com chicotada, pessoas acorrentadas. Traz uma ideia de coisa má, mas não é esse o sentido de escravo que Paulo demonstra, e sim no sentido de serviço. Servir ao Senhor de todo o coração, por saber que através de Cristo houve a redenção, houve o resgate da escravidão do pecado. Existiam algumas maneiras do escravo ganhar a liberdade naquela época. Mas quando falamos da escravidão do pecado, na questão espiritual, só apenas uma forma é capaz de libertar da escravidão: Cristo. Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário, então se torna proprietário dos seus escolhidos, conforme diz em 1 Coríntios 7, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Servo de Cristo Jesus, o único que podia pagar o preço do pecado. Não tem obra na terra, não há bondade nas atitudes que são capazes de pagar o resgate do pecado. Não há o que se faça para comprar um escravo do pecado. Louvado seja Deus, meu irmão, pela sua graça. A salvação é pela graça. Aos que estão em Cristo, nenhuma condenação há, como diz em Romanos 8. Sendo assim, Paulo se apresenta como escravo de Cristo Jesus, servo do Senhor, por entender essa forma de serviço ao Senhor, por entender que essa conversão através da graça do Senhor, de que passa de libertos do pecado para servos de Deus. Paulo faz questão de deixar isso bem claro aos irmãos que estão lendo a sua carta. Aquilo que era verdade para ele deveria ser também aos irmãos que se encontravam ali na cidade de Filipos. Os destinatários da carta eram os santos em Cristo Jesus, incluindo a liderança da igreja, aqueles que eram separados pelo mesmo Cristo que Paulo se apresenta servo. Por isso, podemos relacionar os servos com os santos, ou seja, o remetente Paulo e Timóteo eram cristãos iguais aos que estavam lendo a carta, resgatados pela obra graciosa de Cristo. Os escolhidos de Cristo, os seus servos, têm o dever diário de buscar a santidade. Pela obra de Cristo, Deus, o Pai, nos enxerga como santos. Por isso, a luta contra o pecado deve ser intensa. Diante dessa apresentação que Paulo faz de si mesmo, nós podemos aplicar algumas coisas e responder à pergunta: como deve ser a identificação do cristão? Então eu quero destacar apenas 4.
O primeiro deles, com uma vida de humildade, reconhecendo que era escravo do pecado e que pela graça de Deus e não méritos, hoje é um salvo. É um escravo livre para amar ao próximo, livre para servir. Em segundo, como uma vida de obediência, pois o nosso Senhor deixou preceitos, a sua palavra, para que seja a nossa regra de fé e de prática. Em terceiro, como um servo do Rei dos Reis. Paulo deixou claro que era servo de Cristo e não de Roma, porque Roma adorava o seu imperador. Paulo então declara que tinha um Senhor, um rei que governava a sua vida. E nós cristãos, debaixo do governo de Cristo, devemos ser sal da terra e luz do mundo, um agente que leva a esperança chamada Jesus Cristo. E o quarto e último, alegre pela salvação em Cristo Jesus. Por diversos momentos nesta carta, Paulo vai destacar essa alegria. Alegria que faz olhar para todas as adversidades da vida e ainda assim poder descansar no Senhor. Alegria por saber que mesmo em aflições, em angústias, grandes fardos carregados, Cristo, a qual é o nosso Senhor, e nós somos escravos, Ele está conosco, nos ajudando em todos os momentos. Reveja como tem se identificado. Se como um servo de Cristo Jesus, ou semelhante a um incrédulo com esperança limitada às coisas terrenas, com ingratidão, com ódio de tudo que acontece à volta, sempre insatisfeito. Que Deus te capacite a se identificar como um servo dele, da mesma forma como Paulo se apresenta como servo, por amor em servir ao Senhor, por amor em obedecer ao Senhor. Você também se identifique, assim como Paulo nos ensina, não escravidão em um sentido pesado, mas no sentido de servir ao nosso Deus, ao nosso Rei, aquele que nos libertou, nos deu vida e nos traz a salvação. Que Deus abençoe a sua vida.